Você já percebeu que, em qualquer lugar onde entra, algumas pessoas atraem respeito imediato, enquanto outras parecem invisíveis? Não se trata apenas de status, dinheiro ou aparência. Existe algo muito mais profundo acontecendo. Algo invisível, que a maioria ignora, mas que controla a forma como os outros o percebem. Carl Jung dizia que o inconsciente não é apenas um repositório de memórias esquecidas, mas um campo de forças que se manifesta em cada gesto, cada olhar, cada palavra. Ou seja, mesmo sem perceber, você transmite sinais psicológicos que definem se será respeitado ou ignorado. E aqui está a primeira verdade dura. Ninguém respeita quem não sabe respeitar a si mesmo. Isso não é clichê, é ciência. Pesquisas em psicologia social demonstram que a forma como você se enxerga molda microexpressões faciais e postura corporal que os outros leem de forma inconsciente. Em menos de 2 segundos, o cérebro humano decide se você é uma figura de autoridade ou alguém irrelevante. Mas o mais assustador é que você não tem controle total sobre isso de forma consciente. Não adianta forçar uma postura ou fingir confiança se dentro de você existe insegurança, medo ou raiva reprimida. O corpo denuncia, a energia se contradiz e o mundo percebe. É por isso que tantos homens se sentem presos em um ciclo de invisibilidade. Tentam parecer fortes, mas por dentro carregam uma psique fragmentada. Jung chamava isso de a sombra. Tudo aquilo que você rejeita em si mesmo e finge que não existe. E adivinha? É justamente essa sombra não integrada que o torna fraco aos olhos dos outros. Agora imagine o contrário. Imagine integrar suas sombras, aceitar sua escuridão interior e transformá-la em poder silencioso. Não se trata de ser agressivo ou teatral. É o poder que não precisa gritar, porque a simples presença já impõe respeito. Esse é o verdadeiro segredo psicológico que poucos dominam. O que você vai descobrir aqui não são frases prontas ou truques baratos para parecer confiante. Você vai mergulhar em fundamentos profundos da psique humana que explicam como se tornar alguém impossível de ignorar. A partir deste momento, cada palavra que você ouvir vai reconfigurar a maneira como você se enxerga e, principalmente, como o mundo o enxerga. E se você estiver pronto para atravessar essa jornada até o fim, garanto uma coisa: quando este vídeo terminar, você nunca mais entrará em um lugar como a mesma pessoa. O respeito deixará de ser uma moeda escassa. Ele se tornará a sua nova linguagem silenciosa. Mas aqui está a grande verdade que poucos entendem. Respeito não é algo que você pede, não é algo que você mendiga, e não é algo que o mundo lhe entrega de graça. O respeito é conquistado na forma como você se posiciona, como você transmite energia, como você comunica que existe uma força interior que ninguém pode atravessar. E isso não tem a ver com arrogância, não tem a ver com gritar mais alto que os outros. Tem a ver com autoridade silenciosa. Carl Jung dizia que o homem que olha para fora sonha, mas o que olha para dentro desperta. Esse despertar interior é o que cria o respeito imediato, porque o mundo percebe. Você já notou como algumas pessoas não precisam falar nada e ainda assim, quando entram em uma sala, todos olham? Elas não precisam pedir atenção, porque a presença delas já fala. Essa é a primeira lei psicológica do respeito. A energia antecede a palavra. E a ciência confirma isso. Pesquisas em psicologia social mostram que o corpo humano emite sinais não verbais que são captados de forma inconsciente em milésimos de segundos. Antes mesmo de alguém ouvir sua voz, já sentiu se você transmite confiança, insegurança, dominância ou submissão. O corpo não mente, o inconsciente lê antes de você dizer uma única palavra. Jung dizia isso de a sombra se manifestando, porque aquilo que você reprime dentro de si acaba vazando para fora. Se você é um homem inseguro, tentando parecer confiante, as pessoas percebem. Se você é um homem que busca aprovação, mas tenta parecer autossuficiente, as pessoas percebem. O inconsciente coletivo não se engana.
E é por isso que tantos fracassam ao tentar impor respeito, porque querem técnicas externas sem antes corrigirem o núcleo interno. O respeito verdadeiro é sempre o reflexo de uma batalha vencida dentro de si mesmo. Agora, entenda algo profundo. As pessoas respeitam quem consegue controlar a própria energia em situações de pressão. Você já viu como alguns se desesperam diante de uma crise, enquanto outros permanecem calmos, serenos, quase inabaláveis? Esse controle psicológico tem nome. É o domínio do sistema nervoso. E aqui está a parte científica. Quando você respira fundo, estabiliza o corpo e se mantém firme, você ativa o sistema parasimpático, responsável por transmitir ao cérebro a mensagem de segurança. Isso faz com que todos à sua volta sintam inconscientemente que você é uma referência, um ponto de estabilidade no meio do caos. E é nesse exato momento que nasce o respeito. Mas Jung também alertava: não basta controlar, é preciso projetar uma imagem clara de quem você é. Isso é simbologia arquetípica. O homem que não define sua imagem acaba sendo definido pelos outros. Se você não decide o papel que vai desempenhar, o mundo vai lhe entregar qualquer papel, e quase sempre um papel menor. O respeito está ligado à consistência simbólica. Quando as pessoas olham para você, elas precisam identificar um padrão de força, clareza e autoridade. É aqui que entramos no segundo poder psicológico, a coerência entre identidade e ação. O que destrói o respeito de um homem é o descompasso entre o que ele fala e o que ele faz. Se sua palavra não vale nada, você não vale nada. E o oposto também é verdadeiro. Se cada palavra sua corresponde a uma ação concreta, você não precisa convencer ninguém. As pessoas simplesmente confiam, porque a coerência cria autoridade. Estudos em psicologia comportamental mostram que a confiança humana nasce do princípio da previsibilidade. Isso significa que quanto mais uma pessoa é consistente e previsível em suas atitudes, mais o cérebro dos outros relaxa diante dela e mais respeito ela conquista. Por isso, homens incoerentes que dizem uma coisa e fazem outra jamais serão respeitados. Agora, pense em você. Até aqui, sua vida tem transmitido uma imagem de consistência? Ou você é daqueles que mudam de postura a cada vento, que dizem sim para tudo, que vivem tentando agradar, mas nunca firmam posição? Se for esse o caso, entenda. As pessoas só vão lhe respeitar quando perceberem que você é firme, previsível e coerente. Essa é a psicologia do respeito. E não confunda firmeza com agressividade. O homem agressivo está sempre tentando provar algo. O homem firme não precisa provar nada. O silêncio dele já pesa mais do que 1000 palavras. Este é o início da transformação. O respeito começa quando você domina sua energia, sua presença e sua coerência. E isso é apenas o começo, porque há outros poderes psicológicos que vão além da postura. Eles tocam diretamente no modo como você fala, como você olha e até na forma como você lida com o tempo. E é exatamente isso que vamos aprofundar agora. Você já percebeu como alguns homens entram em um lugar e imediatamente o ar parece mudar? Não é sobre roupas caras, nem sobre músculos exagerados, muito menos sobre gritar mais alto que os outros. É sobre uma força silenciosa, quase imperceptível, mas que todos sentem. A presença psicológica. Carl Jung dizia que o homem que integra sua sombra, ou seja, o lado reprimido, os medos, os instintos, os traumas e até a agressividade controlada, carrega consigo uma aura diferente. Ele não precisa provar nada, porque já encarou de frente o que muitos fogem, a própria escuridão. Esse tipo de homem não precisa falar em excesso, porque o silêncio dele já é suficiente para inquietar quem está ao redor. E aqui está o primeiro grande segredo que quase ninguém te revela. O respeito não é conquistado tentando agradar, mas impondo limites invisíveis. Pense em alguém que você respeita profundamente. Talvez seja um professor, um líder, um mentor ou até um parente. O que ele tinha? Ele não precisava sorrir o tempo todo, nem ser
bonzinho. O que ele tinha era clareza. Clareza de quem era, do que aceitava e do que jamais toleraria. Essa clareza, quando vivida de dentro para fora, gera respeito imediato. A psicologia social comprova. Em grupos, a pessoa que estabelece limites emocionais claros se torna a referência. Isso porque o cérebro humano, desde os tempos tribais, busca liderança natural. E a liderança natural não vem de quem grita ou se impõe pela força, mas de quem transmite segurança e firmeza. Agora, deixe eu abrir um ponto que pode transformar a forma como você se enxerga. Grande parte dos homens de hoje perderam essa energia. Tornaram-se excessivamente complacentes, dizendo sim para tudo, rindo de piadas que não acham engraçadas, tentando ser aceitos a qualquer custo. E quando você vive nessa busca desesperada por aprovação, o seu inconsciente transmite sinais de fraqueza. Você pode estar vestido de forma impecável, pode até falar com confiança, mas se por dentro você não tem uma postura firme, todos percebem. As pessoas sentem a incoerência. E aqui entra o conceito de Jung sobre a persona, a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo. A maioria vive aprisionada apenas na persona, mostrando um rosto de homem legal, agradável, educado, mas escondendo a raiva, a frustração e o desejo de ser respeitado. Só que quando você nega constantemente esses lados internos, eles voltam contra você em forma de insegurança, ansiedade e submissão. O verdadeiro respeito nasce quando você integra a persona e a sombra, quando você consegue ser educado, mas também sabe quando dizer não. Quando você é gentil, mas também firme. Quando você sorri, mas também consegue olhar nos olhos sem desviar, deixando claro que existe algo em você que não se vende. Essa fusão interior cria o que os psicólogos chamam de presença autêntica. Uma força que não precisa de explicação. É o que acontece quando alguém entra numa sala e todos param por um segundo, mesmo sem entender o porquê. E aqui está o primeiro exercício prático. Da próxima vez que alguém ultrapassar os seus limites, resista ao impulso de se justificar demais. Simplesmente diga o que precisa ser dito, de forma curta, clara e direta. Observe como o respeito nasce imediatamente. Lembre-se, o excesso de explicações é uma forma de mendigar validação. A firmeza, por outro lado, mostra que você não precisa convencer ninguém. Agora, pare e reflita comigo. Quantas vezes você permitiu que passassem por cima de você porque tinha medo de parecer rude? Quantas vezes você preferiu calar para não ser julgado e depois carregou a frustração por dias? Essa é a escravidão invisível que tira o seu respeito? Quando Jung falava sobre individuação, ele dizia que o homem precisa se tornar inteiro, não perfeito. Inteiro significa abraçar os dois lados, luz e sombra. E é essa inteireza que cria o magnetismo que chamamos de respeito. E aqui vai um choque de realidade. Se você não aprender a impor limites e integrar sua sombra, você será manipulado. O mundo moderno é construído para explorar quem não sabe se posicionar. Empresas, relacionamentos, amizades, todos testam seus limites. Se você não deixa claro onde termina o espaço do outro e começa o seu, você será consumido. Mas existe uma boa notícia. O respeito pode ser conquistado de forma imediata quando você muda sua postura interna. Não precisa de anos, basta um momento de consciência. Um ato firme, uma decisão corajosa. Imagine por um instante você em uma situação onde antes se calaria. Mas dessa vez, você olha nos olhos, respira fundo e fala a verdade sem tremer. Essa pequena atitude pode mudar completamente a forma como os outros passam a te enxergar. E aqui entra um segredo poderoso. O respeito é acumulativo. Cada vez que você se posiciona, você constrói tijolos invisíveis de autoridade. Com o tempo, a sua presença se torna inabalável. Agora, eu te pergunto, você quer continuar vivendo como alguém que precisa ser aceito? Ou vai escolher se tornar aquele que é respeitado simplesmente porque carrega uma verdade interior que não pode ser negociada? Agora que você já percebeu como o respeito nasce de dentro para fora, é hora de entender o que mais atrapalha homens e mulheres no caminho da autoridade verdadeira: a incoerência. Sim,
Não existe nada mais destrutivo para a sua imagem do que dizer uma coisa e agir de outra forma. A mente humana é treinada para identificar padrões, e quando as pessoas notam que você não cumpre o que promete, automaticamente começam a enxergar você como alguém frágil, manipulável ou, pior ainda, como um impostor. Carl Jung dizia que o maior peso da psique não é aquilo que o mundo nos faz carregar, mas sim aquilo que negamos em nós mesmos. Negar a própria verdade gera uma fissura, e essa fissura é percebida, mesmo que ninguém fale dela em voz alta. O respeito nasce quando sua postura, sua fala e suas ações estão alinhadas. Pense nisso como um campo energético invisível. Quando você acredita no que está dizendo, sua voz ganha gravidade, sua linguagem corporal transmite segurança e até mesmo o silêncio ao seu redor se torna mais denso. Estudos de comunicação não verbal mostram que mais de 70% da forma como somos percebidos vem da postura, dos gestos e do tom de voz. Isso significa que as palavras importam menos do que a forma como você as encarna. Você já reparou como algumas pessoas conseguem entrar em um ambiente e dominar a atenção sem dizer nada? Isso não é magia, é coerência. É a presença que nasce da integração entre pensamento, emoção e comportamento. E é justamente aqui que entra um dos pontos mais ignorados: a relação entre respeito e vulnerabilidade controlada. Muitos acreditam que ser respeitado é ser frio, inacessível e intocável. Mas, paradoxalmente, a ciência e a psicologia provam que os líderes mais admirados são aqueles que conseguem mostrar humanidade sem perder a firmeza. Isso acontece porque a vulnerabilidade autêntica gera confiança. É o oposto da fraqueza. Quando você admite uma falha, mas mostra que aprendeu com ela, você envia uma mensagem silenciosa de maturidade. Quando você fala sobre um medo, mas demonstra coragem para enfrentá-lo, você inspira. Jung chamava isso de processo de individuação. Tornar-se inteiro ao aceitar tanto a luz quanto a sombra que habita em você. E quem é inteiro não precisa provar nada, apenas existe e sua existência já é respeitada. Outro elemento essencial é a disciplina emocional. As pessoas respeitam aqueles que não se deixam arrastar pelas marés da raiva, da ansiedade ou do desespero. Um estudo publicado no Journal of Applied Psychology mostrou que líderes que mantêm estabilidade emocional, mesmo sob pressão, são percebidos como mais competentes e dignos de confiança. Isso não significa que você não vai sentir medo ou nervosismo, mas sim que você vai aprender a não reagir impulsivamente. Imagine-se em um debate. O outro lado tenta te provocar, te cutucar, te tirar do sério. A maioria cai na armadilha. Mas aquele que mantém o olhar firme, respira fundo e responde com clareza, esse é respeitado. Porque o respeito não está no grito, mas na serenidade que corta mais fundo que qualquer palavra. E aqui eu quero que você grave uma ideia no coração. Respeito é construído todos os dias, em cada pequeno gesto. Não se trata de uma conquista repentina, mas de uma soma invisível de escolhas. É como um músculo. Quanto mais você treina a disciplina interna, mais forte você se torna por fora. E essa força não é arrogante, é silenciosa, mas impossível de ser ignorada. A ciência da psicologia comportamental reforça isso. Hábitos repetidos moldam não apenas a sua rotina, mas também a forma como o mundo passa a te enxergar. Quer respeito? Comece nos detalhes. Cumpra sua palavra nos compromissos mais simples. Olhe nos olhos quando fala. Escute de verdade quando alguém compartilha algo com você. Não subestime esses gestos, porque são eles que, somados, constroem a imagem de alguém que merece ser ouvido. E enquanto muitos estão correndo atrás de fórmulas rápidas para serem respeitados, você já percebeu que o segredo é outro: é internalizar uma presença que não pode ser falsificada. Pessoas percebem. A mente humana tem um radar natural para detectar a autenticidade. Você pode até tentar forçar, pode até ensaiar gestos de poder, mas se não for substância,
mais cedo ou mais tarde, será desmascarado. O que você precisa não é fingir confiança, mas cultivá-la. Não é imitar a autoridade, mas viver de forma que sua autoridade seja inevitável. E lembre-se, o respeito não é apenas sobre como os outros te veem, mas como você se vê. É impossível ser respeitado externamente quando você se trata de desprezo internamente. Se você vive se sabotando, se envenenando com pensamentos de fracasso, se comparando e diminuindo o próprio valor, sua energia será percebida como fraca. Agora, quando você se encara com dignidade, quando cuida do corpo, da mente e da palavra, o mundo responde. A psique é como um espelho. O que você projeta para dentro, inevitavelmente, será refletido para fora. E talvez você não tenha percebido ainda, mas tudo o que foi dito até agora converge para um único ponto. O respeito verdadeiro não nasce de um manual de regras, de um roteiro ensaiado ou de frases de efeito que você repete para tentar parecer confiante. O respeito é consequência inevitável de quem se tornou inteiro, de quem enfrentou a própria escuridão e agora carrega no olhar a certeza de que já sobreviveu ao pior. Os filósofos antigos sabiam disso. Os estoicos falavam sobre a tranquilidade que vem quando você deixa de lutar contra a realidade e aprende a aceitá-la. Jung dizia que o homem que integra sua sombra não precisa gritar para ser ouvido, porque sua presença já fala por si. E a ciência moderna comprova que o cérebro humano reconhece sinais sutis de autoridade, compostura e autenticidade, muito antes que qualquer palavra seja dita. Mas por que isso é importante para você agora? Porque nós vivemos em uma era em que a maioria está desesperada para ser validada, para ser aceita, para ser notada. É um mundo de aparências, filtros e narrativas superficiais. E o homem que rompe essa bolha, que decide não mais viver à mercê da aprovação alheia, torna-se automaticamente raro, diferente e inevitavelmente respeitado. É aqui que entra a sua escolha. Você pode ouvir essas palavras e pensar que é só mais um vídeo motivacional. Mas, se fizer isso, nada muda. Você continuará sendo apenas mais uma sombra na multidão. Ou você pode decidir que hoje é o dia de quebrar o ciclo, de aplicar esses princípios não como ideias distantes, mas como ações reais. Levantar-se com postura, falar menos e ouvir mais, dominar a própria raiva, agir com firmeza sem se tornar refém dela e, principalmente, encarar a si mesmo até que cada fraqueza seja convertida em força. O respeito que você busca não está nas ruas, não está nos outros, não está em uma máscara social. Ele está escondido em você, esperando que você tenha coragem suficiente para acordá-lo. Quando esse dia chegar, e se você quiser, pode começar hoje, nada mais será como antes. E eu preciso que você faça uma coisa agora. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Se inscreva neste canal, para que possamos continuar essa jornada juntos, porque a transformação que você busca exige constância, exige alimento para a mente e para a alma. Ative o sininho para não perder o próximo passo, porque o que vem depois vai te dar ferramentas ainda mais afiadas para construir essa nova versão de si mesmo. O respeito começa dentro de você, mas cresce quando você se cerca de ideias, símbolos e comunidades que te lembram todos os dias quem você está destinado a ser. Agora é a sua vez. Levante-se, assuma o seu espaço e pare de pedir permissão para existir. O mundo não respeita os que esperam. O mundo respeita os que decidem. Então, a decisão está agora diante de você. Você já percebeu que muitas vezes não é a força, nem a inteligência, mas a forma como você se posiciona que define o respeito que recebe? Neste vídeo, revelamos estratégias psicológicas e filosóficas inspiradas em Carl Jung, que vão mudar completamente a maneira como você é visto pelos outros. Cada palavra foi pensada para tocar a sua mente de forma profunda, abrir seus olhos para a realidade e mostrar como conquistar a autoridade natural sem precisar forçar nada. Assista até o fim, e você vai entender por que tantos homens vivem perdidos na busca por respeito,
e como você pode escapar dessa armadilha hoje mesmo. Se este vídeo fizer sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso.